Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Na sexta-feira, o nosso teatro de Páscoa foi sobre quem é Jesus. Na sexta eu li Hebreus capítulo 5 com vocês e conversamos sobre Jesus como sendo o nosso sacerdote, aquele que nos substitui diante de Deus. O que nós apresentamos diante de Deus? Nós não temos nada para apresentar diante dele. A única coisa que temos para nos justificar é Cristo. Nós não temos mais nada. O humanismo, especialmente o humanismo do século 21, ele vai dizer que nós, seres humanos, somos tão especiais que parece que Deus faz um favor para a gente. Mas na verdade, é como se Deus tivesse que suplicar aos seres humanos para que pudessem andar perto de nós. O humanismo é isso. É a fé de que os seres humanos são o centro de tudo. E vocês vivem imersos nessa religião. É a religião humanista. Ela se manifesta de várias maneiras. Mas a especial é que vocês são dignos e precisam buscar prazer o tempo todo. Essa é a religião do século 21. Ela não é transcendental. Ela manda você buscar dentro de você o seu eu interior o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E lá dentro do seu eu interior, o humanismo diz assim, você vai achar felicidade ouvindo a sua voz, descobrindo quem você é. Isso é a religião do século 21. Ela é demoníaca e pecaminosa, porque nós não fomos chamados para sentir prazer. Nós não somos chamados para euforia. Nós somos chamados para ser servos do Deus Altíssimo. Vivemos tempos e momentos em que os nossos corações são arrebatados com a graça de Deus. Vivemos tempos e momentos na nossa vida em que a alegria, a felicidade, o prazer entram dentro de nós, fruto, segundo o apóstolo Paulo, do Espírito Santo. Mas todos nós que estamos vivos de verdade sabemos que também vivemos momentos de aflição em que gememos de uma maneira absurda. Logo, o humanismo não é a fé cristã. E quando nós olhamos a Páscoa, então, quando Deus mesmo está morrendo, nós olhamos ter fé nos seres humanos não é uma boa coisa. Cristo é o único que pode nos substituir diante de Deus. E foi isso que a gente conversou na sexta. Hoje eu quero que a gente leia Marcos capítulo 16 e veja o domingo de Páscoa como um dia especial. E eu quero te dar algumas respostas. Por que o domingo de Páscoa, tendo Cristo como rei, é um dia especial? Por que o domingo de Páscoa, olhando para quem é Jesus, por que isso aqui é um dia especial para nós cristãos? Porque a gente para isso e pode então sim ter o coração alegre com a mensagem de Jesus. Verso 1, capítulo 16, Evangelho de Marcos, é o segundo evangelho, Mateus e Marcos. Inclusive esse é o primeiro evangelho que vai sido escrito, que foi escrito é o Evangelho de Marcos. Mateus e Lucas vão usar Marcos como base para serem escritos depois. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, que era a mãe de Tiago e João, e Maria, mãe de Tiago, chamado Tiago Menor, ela era a esposa de Alfeu. São essas mulheres que estão aqui. Maria Madalena, Salomé, que é a mãe de Tiago e de João, e Maria, mãe de Tiago Menor, filho de Alfeu. Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, mais uma vez, percebam, a Bíblia não usa a palavra domingo. A Bíblia não usa a palavra domingo. Você não encontra a palavra domingo na Bíblia. Porque o domingo na antiguidade sempre foi chamado de primeiro dia da semana. Só que vocês chamam ele de domingo por alguma razão. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro,
viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, e Pedro precisava conversar com Jesus mesmo. Ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada, mais uma vez, não é domingo, do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por elas, não creram. Isso aqui é muito especial nesse texto, tá? Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles no caminho do campo. Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, porque Judas já tinha se enforcado, vocês lembram disso, né? Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a gente está diante do Senhor, da sua palavra, num dia especial, e nós queremos pedir para o Senhor a iluminação do seu Espírito sobre nós. Ilumina o teu povo, Deus, e dá a nós sabedoria que vem do alto. Ajuda-nos por graça e por misericórdia a compreendermos a sua santa palavra e a sairmos daqui mais crentes no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda no século III, um pai da igreja chamado Eusébio de Alexandria. Alexandria era uma cidade na África, no norte da África, onde o cristianismo floresceu muito. Eusébio disse algo interessante sobre esse dia que nós estamos vivendo. Abre aspas para Eusébio. Ele dizia: o santo dia do domingo é a comemoração do Salvador. Chama-se dominical, porque ele é o Senhor dos dias. Com efeito, antes da paixão do Senhor, ele não se chamava domingo, mas sim primeiro dia. Foi nesse dia que o Senhor deu início à criação do mundo. E no mesmo dia deu ao mundo as primícias da ressurreição. Eis porque esse dia é o princípio de todo o bem. Princípio da criação do mundo, princípio da ressurreição, princípio da semana. Eusébio está nos primeiros séculos da era cristã,
como todos os pais da igreja, até Santo Agostinho, os pais da igreja estão tentando continuar o que era a fé dos apóstolos. Os apóstolos começam a morrer e eles começam a deixar discípulos. E esses discípulos começam a escrever sobre a fé dos apóstolos. E nessa fé dos apóstolos, eles começam a explicar um pouco daquilo que é Cristo. E aqui, nesse contexto, eles vão falar por que o domingo é um dia especial. E Eusébio está tentando explicar isso. E ele está começando a chamar o domingo não mais de primeiro dia, mas de dia do Senhor. Eu disse isso na sexta-feira, porque o domingo se chama domingo. E é engraçado é que no inglês ele se chama Sunday, né? Que é o dia do sol. Para nós não é o dia do sol. Para nós é o domingo. Porque na tradução do latim para o português, e a nossa língua é uma língua latina, nós não pegamos o Sunday para nós. Nós pegamos o Dei Dominus. Por isso nós temos o nosso domingo, que significa o dia do Senhor. Ele passou a não mais se chamar o primeiro dia. Ele começou a ser chamado de dia do Senhor, do Dei Dominus. E o Eusébio está dizendo que esse domingo é um dia especial, porque na antiguidade ele era chamado de primeiro dia. Por quê? Porque no primeiro dia, em todas as culturas, Deus criou todas as coisas. Mas segundo o relato da Bíblia, Eusébio está dizendo, esse é um dia especial, porque no domingo, Deus recriou, Deus refez. Se fosse o seu celular, ele diria, Deus deu um reset. Se fosse no seu computador, ele dizia, ele deu um reboot. Ele começou novamente. Existe algo especial no domingo, e ele é o dia do Senhor, porque no Gênesis, a Bíblia diz, no princípio Deus criou. Deus viu que tudo era bom, e esse é o primeiro dia. Na Páscoa, Deus trabalha até a sexta-feira da paixão. No sábado, no Shabá, ele fica morto e descansa. Mas no domingo, no princípio, no novo começo, o dia do Senhor é quando a criação toda é feita novamente. Isso é Páscoa. Páscoa é quando Deus entra na história para refazer a criação, para recomeçar aquilo que havia dado errado. É isso que está sendo celebrado ao longo dos últimos 2000 anos. E é isso que vocês acabaram de ler. Vejamos. Vocês estão diante do Evangelho de Marcos. No capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, o Marcos começa dizendo assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está dizendo, esse é o princípio de uma boa notícia que está chegando para vocês. Então o Evangelho de Marcos vai começar a narrar para vocês, e qual é o dever de casa dessa semana? Lê o Evangelho de Marcos. Agora olha para cá, para tudo e olha para cá. Eu estou ontem no culto da SAF, aniversário da Lurdinha. Terminou, Lurdinha fez uma janta, inclusive se quiser jantar, vai na casa da Lurdinha. Cara, maravilhoso. Ela que não me ouça. Ilta me procura. Ilta é a mãe do Júnior, aquele menino especial que fica na cadeira de rodas aqui. Todo domingo, o que eu falo para vocês? Vai para casa e lê o livro tal. Só que vocês são tudo filho de Adão, não nasceram de novo ainda. Não lê a Bíblia. Ilta chegou para mim e falou assim, Rômulo tem que conversar com você. Aí eu falei, Deus, pastor, quando alguém fala que quer conversar com o pastor é porque é problema. Aí eu falei,
que venham notícias boas. Ela falou, olha, entramos no Mão na Roda, fomos para casa e Júnior foi falando comigo e eu não entendi o que Júnior falava. Segunda-feira de manhã, Júnior continuou com o mesmo jogo de palavra. E eu não conseguia entender. Aí eu olhei para ele e falei bem assim, é o culto? Aí ele falou, é. Aí ela falou, deixa eu lembrar o que aconteceu no culto. Música, sei o quê. Aí ela falou bem assim, o pastor mandou a gente ler Efésios. Você quer que eu leia Efésios com você? Ele é. Por que vocês não lêem a Bíblia, gente? Sabe quanto tempo a Ailton falou que leu Efésios com o Júnior? Em 22 minutos. E eu falei que vocês iam ler em 20 minutos. Se tem o mais crente entre nós aqui é o Júnior. Ele é o mais crente entre nós. Guardem isso. Uma vez pregando sobre ressurreição dos mortos, se tem o primeiro de nós que vai entrar na Jerusalém celestial com o corpo reformado, e o primeiro que Jesus vai receber entre nós é o Júnior. Porque ele é o mais crente entre todos nós. Levem a vida cristã a sério e para de brincar com Deus. Você só tem a palavra. Parem de buscar o sentimento de vocês e o eu interior. Busquem o Senhor na palavra dele. Isso bateu em mim ontem assim, de um jeito, eu falei, cara, eu não sou crente. Tem gente aqui que é mais crente que eu, o Júnior é mais crente que eu. Não se esqueçam disso. Você vai chegar em casa, vá ler o Evangelho. Para você parar de ficar sendo levado pelo seu sentimento. E parar de ser sendo levado por emoção, por luz, por fumaça, por pastor, por profeta. Quem tem que te guiar é a palavra de Deus. É a Escritura que tem que te guiar. E esse é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos está mostrando para nós como Deus entrou na história para dar um reset na história. Ao invés de você ficar acreditando em teoria da conspiração do grande reset depois da pandemia, o grande reset foi dado há 2000 anos, quando Deus entrou na história. E é isso que esse texto está dizendo. Por quê? Porque, vamos lá. Jesus foi morto, crucificado, já conversei isso com vocês na sexta e vocês já sabem isso. Domingo de manhã, sábado na cultura judaica era o dia do descanso. Eles chegam e vão até o sepulcro. José de Arimateia e Nicodemos pediram para Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz e colocaram dentro de uma tumba que nunca tinha sido usado de José de Arimateia. E eles colocam Jesus lá dentro. Só que aquilo tem que ser feito muito às pressas, porque Jesus já morre às 3 horas da tarde. Quando começa o entardecer, 5 e pouco, os judeus, segundo Deuteronômio capítulo 21, aquele que era pendurado no madeiro, não poderia entrar o sábado com ele pendurado lá. Então eles correm para tirar Jesus da cruz, e não dá tempo de embalsamar o corpo de Jesus, porque eles acham que Jesus realmente não vai ressuscitar. Como não dá tempo de embalsamar, e como era feito o balme daquela época? Bom, ninguém tirava líquido do corpo, ninguém passava blush em defunto, não tinha. Isso é uma coisa nossa, né? Como era muito rápido na cultura judaica, eles pegavam uma espécie de sudário, que era um pano muito grande. E eles colocavam ervas e enrolavam o corpo, colocavam mais ervas, enrolavam o corpo, colocavam mais ervas, enrolavam o corpo. Não deu tempo de fazer isso com Jesus. Foi muito rápido. Então eles faziam vários nós e colocavam o defunto em cima de uma pedra. E lá ele ficava. Como não deu tempo de fazer isso com ele na sexta e sábado, eles não podiam mexer no corpo, eles vão fazer isso no domingo, né? E aí as mulheres vão. Maria Madalena, da quem ele tinha expulsado os 7 demônios. Salomé, que é a mãe dos meninos, Jesus ficava lá direto comendo, que é a mãe de Maria e de Tiago. E a outra Maria, de João, desculpa, de Tiago e João. Eu falei o quê? Maria, mãe de Maria. Misericórdia. Gente, rapaz, nós estamos em março ainda, eu já estou desse jeito. Meu Deus do céu.
Eu tenho 20 dias de férias ainda, eu preciso parar daqui uns tempos. Vamos lá. E a outra Maria, que era a esposa do Alfeu. Então, elas vão ver Jesus. Na verdade, elas vão na fé de que alguém vai remover a tal da pedra. Vocês vão lembrar que há soldados romanos na porta também. E aí você vai olhar nas narrativas dos outros evangelhos. Qual é o problema? Elas chegam e quando chegam na frente do sepulcro, ele está aberto. Uai, mas quem é que abriu? Quando elas entram lá dentro, elas veem que, na verdade, tem um jovem que, segundo a narrativa tanto de Mateus e de Lucas, é um anjo que está lá. E ele está dizendo, vocês estão procurando Jesus aqui? Ele ressuscitou. Vocês estão procurando ele aqui fazendo o quê? Elas saem assustadas, afinal de contas, não é todo dia que a gente vê um anjo na frente da gente, né? Enfim, elas saem assustadas. Jesus vai aparecer para Maria Madalena. Vocês vão se lembrar, na narrativa especialmente, tanto de Lucas quanto de Mateus, que Madalena vai reconhecer Jesus. Male, ela olha assim e ela fala assim, foi você que levou o corpo do mestre? Aí eu fico arrepiado, cara, meu Deus do céu. Mas isso não é presença de Deus não, é só adrenalina aqui dentro, né? Aí ela fala assim, foi você que roubou o corpo do mestre? Aí ele diz, Maria. Cara, aquela voz eu quero ouvir essa voz um dia. Eu só quero poder chegar e ouvir essa voz um dia. Vamos ouvir. Quando ele fala Maria, ela sabe que é o mestre. Ele fala, olha, não encosta em mim ainda. E não encostar ali não tem nada de especial. Jesus só falou assim, eu ainda não terminei a missão, minha filha, não dá tempo, acelera, vai falar para eles me encontrarem lá na Galileia, eu estou com pressa, eu tenho coisa para fazer. Tem nada especial de que ela não podia encostar em Jesus não, tá? Jesus só está usando um recurso assim, vai logo Maria, não para não, minha filha. Eu sei que você está emocionada, mas eu tenho pouco tempo. Ele só tinha 40 dias, né? Vocês têm que lembrar disso. E muita coisa para fazer. Jesus aparece para os 11. Lucas 24, ele aparece para os 2 que estão no caminho de Emaús. Depois, durante 40 dias, Jesus fica aparecendo para eles. Até que o texto de Marcos vai mostrar para nós que ele subiu aos céus. E Marcos vai nos dizer que ele se assentou à direita do Pai. E ele enviou os seus discípulos para pregar a boa notícia. A boa notícia é a criação está sendo renovada. Isso é o Evangelho. Não é só aceite Jesus. Nós temos que nascer de novo. Eu vou recomeçar a criação. Não é tenha seus problemas resolvidos depois do sacrifício. Eu estou refazendo tudo. Eu estou fazendo novas todas as coisas. É um novo Gênesis. É uma nova vida. É isso que os discípulos são chamados a anunciar. E é isso que esse texto está dizendo. Então, se você se perguntar assim, por que o domingo de Páscoa é um dia especial? Porque Jesus é rei. Ok, mas qual é a primeira resposta que você pode dar para domingo de Páscoa ser um dia especial? A primeira resposta que você precisa dar, segundo o texto, observe comigo o verso 1. Quando terminou o sábado, ok, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram as especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedinho, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e estavam se perguntando. Elas viram o que viram. Quando elas voltaram, observem comigo o verso 11. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por Maria Madalena, o que os discípulos fizeram? O que aconteceu com eles? Não acreditaram. Ok, a gente pode chegar à conclusão assim, o coração deles realmente era duro. Ok, pode ser.
Mas tem um jornalista americano na década de 80, ele lança um livro muito bom, tem um filme dele também, da história dele, e o nome dele é Lee Strobel. Ele tem uma coisa muito curiosa, porque ele resolveu provar por A mais B que a história de Jesus era uma farsa. Ele vai provar por A mais B que a ressurreição de Jesus é uma farsa. Então ele roda os principais... ele roda com os principais especialistas americanos, naquele contexto, querendo provar por A mais B que o que aconteceu com Jesus é uma farsa. E essa é uma narrativa mentirosa. Então, ele chega, por exemplo, para um especialista forense desses caras e começa a falar assim, olha, Jesus na verdade estava dormindo. Aí o cara fala, cara, o tanto de sangue que uma pessoa dessa perdeu, não tem condição dele estar dormindo. O coração de alguém, depois de tamanho sofrimento, esse cara infarta, porque é tanto sangue dentro do pulmão, que não tem condição, ele vai infartar. O coração dele vai começar a bater muito acelerado, ele vai morrer. Não dava para Jesus estar simplesmente dormindo. Ah, mas ele tirou a pedra, saiu de lá e ele mesmo acabou com os soldados. Aí o pessoal falava, rapaz, depois de 3 dias, sem comer, dentro de uma pedra daquela, enrolado num pano, Jesus sai de lá, tira uma pedra pesadíssima, pega um destacamento romano que tem no mínimo 2 soldados, talvez 5. Como é que Jesus consegue tirar uma pedra, depois de sofrer o que sofreu, ainda pegar um destacamento romano, matar todo mundo, e sair de lá e está tudo bem? Tem alguma coisa errada aí nesse troço. Então, Jesus não podia estar só dormindo. E Jesus não era um super-homem desse que saiu dali e resolveu todos os problemas desse jeito. Sabe o que aconteceu com Lee Strobel? Depois dessa investigação, ele virou pastor. Porque a mulher dele era crente e ele queria provar por ela, por A mais B, que o cristianismo era uma ficção. Quando ele vai procurar um mestre literário de literaturas antigas, essa pessoa, ele começa a conversar, tem um filme desse cara, tá? Eu não lembro o nome do filme agora. O Google é terrível, hein? Os caras já procuraram o filme aqui. Vai que eu conto mentira, né? A gente já não pode nem mais contar mentira pregando. Nunca pôde, né? Mas não dá nem para aumentar mais. Ai de mim, se não estudar, eu tô ferrado, viu? Como é que é o nome do filme, minha filha? Em Defesa de Cristo, tá? Junto com o Evangelho de Marcos, você assiste Em Defesa de Cristo. Tá no Google. Deus me livre. Não dá nem para a gente preparar sermão no chat GPT, porque vocês já acham ele aí também. Ó. Tem que estudar, não tem jeito não. A vida do crente, rapaz. Vamos lá. A pessoa fala assim, olha, não tem condição do Evangelho ter sido inventado por alguém. Porque se o Evangelho de Marcos, de Mateus ou de Lucas for uma peça publicitária, ele é muito ruim. Mas como assim? Primeiro, Arthur mandou para mim, ontem ele estava assustado lendo o Evangelho de Marcos ontem. A riqueza de detalhes é muito grande. Uma peça publicitária não tem essa riqueza de detalhes. Porque ela não está preocupada com isso, ela está preocupada só em te dar, no primeiro século, na literatura judaica, pontos de ápice. O texto bíblico está preocupado com riquezas de detalhes. Fulano viu, era de não sei quem. É uma análise muito descritiva para ser uma propaganda de chocolate da Garoto. Não dá. E segunda coisa, as testemunhas são muito ruins, gente. No primeiro século, ninguém ouvia mulher. Mulher não servia de testemunho no primeiro século.
Se você quer vender alguma coisa no primeiro século, você tinha botado que Pilatos foi lá ver Jesus e tá beleza, porque ele era um governador. Ou um centurião romano. Ou você ia falar que tinha 3, 4 fariseus, o nome de um era Shammai, outro sei o que lá, Shinerai, e resolveram o problema. Qual é a grande questão? Testemunho de mulher não vale no primeiro século. É horrível. A narrativa não vende, porque o primeiro cara no primeiro século que olhasse isso aqui e falasse, tá de brincadeira, essas mulheres estão falando o que aí? Sabe de nada, não vale o testemunho delas. Tanto que os discípulos não creram. Apesar disso, percebam, a Bíblia não está preocupada em ser uma peça publicitária. A Bíblia está preocupada em descrever um acontecimento. Alguns de vocês ficam confusos quando os liberais olham o texto bíblico e falam assim, olha, tá vendo, tem coisa que Marcos diz, que Lucas não diz, que Mateus não diz, a Bíblia se contradiz. Eu diria não, pô. Bota eu, Pedro e Manu para contar a mesma história. É fato que a gente vai falar de detalhes diferentes. Manu vai falar os mínimos detalhes. Pedro, como é homem, o que ele faz? Foi assim, é legal, apareceu, nasceu e tal. É diferente, Pedro vai dizer, eu vi, ponto. Tava lá, hein? Tava lá, é isso aí. Pessoas diferentes contam. E é a mesma história, contadas por prismas diferentes. Por que vocês ainda duvidam? O Espírito Santo é tão incrível que ele ainda mostra desse jeito. Não são as mesmas pessoas contando a mesma história. É a mesma história sendo contada por pessoas diferentes. Esse é um dia especial porque o relato é um relato completamente improvável, mas mesmo assim, 2000 anos depois, a gente está aqui. Mudamos até o nome do dia em homenagem ao Senhor. 2000 anos depois, estamos aqui para celebrar a graça e a bondade dele, contra tudo e contra todos. Até o texto que é escrito vai contra ele. Mas ele não está preocupado em ser uma peça publicitária. Ele está preocupado em mostrar para a gente e descrever como Deus se fez carne e habitou entre nós. E qual tem que ser a sua relação toda com isso? Você precisa se aproximar, como a Confissão de Westminster diz, do texto sagrado com um santo temor. Mas para quê? Com santo temor, porque você está olhando para o relato que vai levar a gente à fé. Acho que isso aqui que é a grandiosidade. Os seus olhos precisam saltar quando você ouve isso. Isso aqui não é um dia normal, não é um dia comum, não chegou a gente de qualquer maneira, pelo contrário. Mesmo com uma informação truncada para aquela época, Deus, segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, fez as coisas loucas dessa vida como as coisas sábias. Porque a loucura de Deus é muito melhor do que a sabedoria humana. Do improvável, Deus fez brotar sua igreja. Do improvável, a gente está aqui para glorificar o Senhor. Segunda resposta, irmãos. Por que domingo de Páscoa é um dia especial? Primeiro, porque o relato é improvável. Segundo, porque é a mensagem da nova criação a partir de Jesus. Observem comigo, por favor, o verso 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Isso aqui tem uma coisa especial nesse negócio. Por que o domingo de Páscoa é um dia especial? Claro, Jesus vai ainda ficar 40 dias com eles. E esse acontecimento vai ser na ascensão de Jesus, 10 dias antes do Pentecostes, 40 dias depois da Páscoa. Domingo de Páscoa é especial porque a nova criação começou. Estou dando aula para os adolescentes e eu estava explicando para eles um pouco hoje sobre a dinâmica do Império Romano. Como o Império Romano tinha a dinâmica de dominação. No Império Romano,
eles acreditavam em algumas coisas. Primeiro, eu morri. Por causa da influência dos gregos, eles acreditavam em reencarnação. Então, reencarnação não é coisa de espírita. Reencarnação é coisa de grego. Platão chamava a reencarnação de transmutação da alma. Eles acreditavam que a alma vinha para outros corpos. O espiritismo, como ele é modernamente falando, ele é só uma ideia positivista. Os caras pegaram essa ideia platônica velha e falaram que isso é ciência irracional. Não tem nada de racional nisso. Isso é uma véia que andar para trás. E isso é uma mentira do tamanho do mundo. Mas no Império Romano eles acreditavam, por causa dos gregos, eles acreditavam nisso. Que as pessoas poderiam reencarnar. E eu vejo muitos, assim, com dúvida com essas coisas, né? Primeiro, vocês não precisam ter medo de alma, tá? Não precisam ter medo de alma. Tem crente que tem medo de alma. Não aguenta um quarto escuro que morre de medo, né? Não entra numa casa vazia porque morre de medo. Vocês têm que ter medo de quem está vivo, não de quem está morto. Não tem alma andando por aí não, meu filho. Isso não existe. Não tem alma nenhuma andando aí, ó. Uma vez que o cara morre, ele vai para um lugar em que a teologia reformada chama de estágio intermediário. De espírito não, porque não tem nenhum espírito evoluído ou involuído aqui. Você fica sossegado, tá? É porque parece que é um troço muito racional, né? Mas não é não, pessoal. Isso é de uma doideirada danada. Por quê? Porque a própria psicologia fala assim, não força não. Não força não, porque não dá. Não há amparo psicológico nenhum para isso. Não há amparo psicológico. Coisa simples, a gente não tem a menor lembrança de vidas passadas se nós uma vez encarnamos ou reencarnamos. Os argumentos são fraquíssimos. Mas e biblicamente falando? Gente, Hebreus 9 vai dizer que o homem está decretado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então menos crendice e mais Bíblia, por favor. E parem de acreditar nessas coisas doidas. E velho, hein? Mas velho que andar para trás. Já tinha gente lá na Bíblia que acreditava nesse negócio. Então, ok, resolvido o problema, vamos adiante. A segunda crença que eles tinham era, morreu, acabou. Os saduceus eram assim, morreu, acabou. Você vai ver muito agnóstico e muito ateu no nosso tempo assim. Eles dizem, morreu, acabou. Morreu, não tem mais nada. Então, aproveitem a vida agora, porque morreu, acabou. Essa é a grande questão. A Bíblia não trabalha com aniquilação da alma. Porque morte é separação do corpo e da alma, né? A Bíblia não trabalha com alma aniquilada. Não tem isso. A Bíblia trabalha com seres humanos julgados por Deus. E ela trabalha com presença de Deus e inferno. Essas categorias que a Bíblia usa. Então, não adianta a gente falar assim, morreu, acabou. E por quê? Porque a gente faz autópsia, abre o homem e não tem alma lá dentro. Tá bom. E você também abre a mente humana e não acha a mente. Não tem mente. Cadê a mente? Qual é o lugar da mente na sua cabeça? O que se tem é fluxo de pensamento, tem fluxo de volição, que está o tempo todo. Mas mente não tem mente. Cadê a mente? Onde é a mente de vocês? Não tem isso. Isso é o grande calcanhar de Aquiles de evolucionista. É o grande calcanhar de Aquiles de psicólogo, de psiquiatria. Cadê a mente? Onde é que ela fica? Nem eles sabem isso. Ninguém sabe. Eles partem da definição. Outra coisa, vários de vocês falam assim, não sei por que isso, foi o meu inconsciente. Tá bom, onde é que ele é? É porque vocês não aprenderam ainda o que é coração para a Bíblia. E tem 10 anos que eu estou falando disso, mas vocês continuam ainda com a antropologia errada. Pelo amor de Deus, vocês não aprenderam o que é coração ainda. Não vem nada de inconsciente, onde é que é ele? Oh Deus, dá-me paciência. Vamos que vamos. É coração para a Bíblia. É coração, que é o que vem, é da onde Jesus diz que é o que você pensa, que você sente, da onde vem suas volições. É de lá, é do coração.
Não, eu não sei onde é a mente, eu não sei onde é inconsciente, então não me pergunta onde é que é a alma. Oh, você explica primeiro os seus negócios, depois você me pergunta onde é a alma. Pronto, porque eu vou te dizer, está na Bíblia. Tá bom assim? Para vocês? Então eu não posso dizer que morreu, acabou, porque para a Escritura está todo mundo consciente quando a gente morre. Então se você achou que morreu, acabou e você não ia lembrar das coisas que aconteceram, deixa eu dizer para você, você vai lembrar de tudinho, tá bonitão? Você vai lembrar de tudinho e ainda vai glorificar a Deus. Aí o problema de vocês que não fizeram verdades essenciais é assim, nossa, mas eu vou lembrar de tudo que é ruim? Claro, você tem que lembrar inclusive do tempo que você estava perdido, meu filho. Como é que você vai glorificar a Cristo se você não lembrar das coisas? A nossa consciência está na alma. Tudo bem? Vocês não vão dar um tiro na cabeça quando for embora daqui não, né? Mas é porque vocês não fizeram verdades essenciais. Vocês não fizeram. E tem 10 anos que eu estou ensinando isso aqui. É o problema de vocês. Vocês não vêm na igreja. Vocês não participam da escola bíblica. É o problema de vocês. Vocês não vêm, eu vou fazer o quê? Aí fica todo mundo, ai meu Deus, ai Jesus. Não, Jesus já resolveu isso, que eu estou falando não tem nada novo aqui, isso aqui está na Bíblia. Então eu não posso falar que a alma vai ser aniquilada. Pelo contrário, elas estão diante de Deus dizendo, até quando? Até quando? Até quando? Você não vai voltar, chega, você não está vendo o que está rolando lá. E não, eles não conseguem vir de lá para cá, fique tranquilo, eles estão lá. Dizendo para Jesus, até quando? Glorificando a Jesus por causa da sua glória. Agora, o que o cristianismo faz? O cristianismo vem com uma mensagem absurda para aquela época. O cristianismo diz assim, ninguém reencarna e não tem aniquilação. A gente vai ressuscitar dos mortos. Eu vou continuar sendo Rômulo pela eternidade toda. Vocês vão continuar sendo vocês pela eternidade toda. E o cristianismo vem com uma notícia ainda mais profunda. Ele diz, essa criação não vai ser aniquilada. Essa criação vai ser transformada. Tudo que vocês estão vendo aqui, que por causa do pecado virou o que virou. Vocês estavam onde no granizo ontem? Cara, não era para ser assim. Você estava em qual alagamento? Ontem me deu uma dó. Quem anda de moto aí? Cara, eu fiquei com a dó do cara de moto ontem ali. Na frente desse supermercado, tem aqui do lado do shopping. Rapaz, tinha 2 caras segurando uma moto assim, Cristiano, batendo ela, para sair a água do motor. Eu falei, cara, não era para ser assim. Não era para ser assim. Isso é efeito do pecado. Não era para ser assim. Pelo contrário. A Bíblia começa num jardim e termina numa cidade que Abraão não foi morar em Sodoma, porque ele esperava a cidade não que a gente construiu, mas a cidade que Deus construiu. É por isso que a gente vê um novo céu e uma nova terra. É por isso que a gente vai ver a nova Jerusalém. Porque a gente não consegue nem fazer cidade que preste. A gente não consegue nem desenvolver uma vida que sirva. E é por isso que Jesus ressuscita dos mortos. A nova criação vai chegar. Mas a nova criação já chegou dentro de vocês. Agora você vai começar a entender por que é que a gente crê em Jesus. É por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é o quê? Nova criação. Porque aquilo que vai acontecer no último dia, Jesus já começou a fazer no coração dos seus discípulos ao longo das eras. Isso é ser crente. Crente é morrer para nascer. A nova criação começou. O domingo é especial porque ele é o dia em que Deus disse, haja luz novamente. Esse é o domingo. Isso é Páscoa. Começou a criação de novo. Agora, olha que coisa bonita. Por que esse dia é especial? Porque é o dia em que a missão foi dada para os discípulos de Jesus.
Quando Cristo senta e começa a nova criação, ele derrama o Espírito e ele deu uma missão para aqueles 12. 11, depois com Matias, Atos capítulo 1, 12. Qual foi a missão que Jesus deu? Preguem. E o que é para pregar? Não é para pregar que vai ficar tudo bem, que vocês vão ficar bem, embora a gente tenha que falar disso. A mensagem da Páscoa era para que eles anunciassem um testemunho. Por que os apóstolos são tão importantes e por que não tem apóstolo hoje? Eu já falei com vocês que eu estou nessas reuniões de pastores, para os que estão chegando hoje aí, e é engraçado que às vezes eu estou nessas reuniões aí, eu costumo não ir porque eu não curto muito isso. Aí eu estou nessas reuniões de pastores, aí eu falo, quem é você? Falo, eu sou o Rômulo. Ah, mas você é pastor aonde? Ah, a igreja presbiteriana ali, atrás do Casa Grande. Aí do meu lado aparece sempre assim, e quem é você? Sou o apóstolo Jader. Rapaz, teve um dia que eu tomei um susto, gente. Tomei. E quando não tem aqueles profeta Kleber assim, ó. Hein? Fogo puro. Canhão de Deus vai falar agora. Rapaz, Deus me perdoe. Rapaz, sai correndo disso, gente. Isso é de uma furada fora de série. E a Páscoa está mostrando isso. Mas por quê? Porque a Páscoa é o anúncio de um testemunho. E quem testemunhou não fomos nós, foram eles. É por isso que os atos que vocês leem, o livro de Atos, são os atos dos apóstolos. São os atos das testemunhas. As testemunhas começam a pregar o que eles viram. E o que eles viram? Eles viram um absurdo. Eles viram o que Paulo chama de escândalo da cruz. Como um homem morre e 3 dias depois a gente vê esse cara. Vocês nunca pararam? Imagina só, tem um velório, você está lá e olha, você vê, você foi no enterro e tal. 3 dias depois os caras falaram bem assim, olha, eu vi Rômulo andando na rua. O pessoal falou, você está maluco, rapaz? 3 dias atrás Rômulo estava morto? Cara, a gente viu. Não, você estava... E eles morreram por causa disso. E essa é a última peça que pegaram no Lee Strobel. Porque o que falaram com ele foi assim, ô Lee, deixa eu falar um negócio com você. Ninguém morre por causa de uma mentira, cara. Vocês não conseguem segurar uma mentira se alguém botar uma faca no seu pescoço. Por isso que a tortura sempre foi inventada. Se alguém enfiar uma faca no seu pescoço, você muda de ideia rapidinho. Matar seus filhos então, rapaz, você já muda a versão 18 vezes só para salvar os meninos. Esses caras morreram por isso. Eles entregaram a vida deles por isso. E sabe o que é pior? Ao longo da história, não foram só eles. A cristandade toda está entregando a sua vida por causa de um testemunho. Por causa daquilo que a gente viu. E sabe o que é mais interessante? Nós não vimos com os nossos olhos. Mas Cristo disse que o Espírito Santo viria para falar ao nosso coração quem Ele era. É Páscoa. É Páscoa. Você sabe que você nasceu de novo. Você sabe que a nova vida chegou em você. Você sabe que a criação restaurou. Você sabe que se você encontrar inclusive com a morte, você sabe o que tem do outro lado. Você sabe que qualquer circunstância que a gente passe, ainda que o lado humano da gente, a nossa humanidade caída é assim, mas você sabe quando o Espírito toca no coração da gente, isso que a gente chama de testemunho interno do Espírito Santo, é algo que está atravessando as eras e as épocas, e isso vai ecoar por toda a eternidade, porque esse testemunho nunca vai parar. Ou você não leu o Apocalipse? O que os salvos cantam? Grandes são as suas obras, que é o cântico de Moisés. Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá? É isso que a gente vai cantar pela eternidade toda.
Pela eternidade toda, a gente vai desenvolver a criação de Deus sem o pecado. Pela eternidade toda, a gente vai adentrar agora com a presença do Senhor. Isso é Páscoa, pelo amor de Deus. Isso é Páscoa. É a mensagem de que os pecados foram removidos e agora uma criação santa renasce para Cristo reinar sobre ela. Isso é Páscoa. É isso que é Páscoa. Pecados perdoados, pecados removidos, nova vida que recomeça. Agora, vou chamar vocês para vir aqui à frente para a gente terminar. Agora, o que a Escritura está dizendo para a gente? A única coisa que Deus requer de nós, fé. Só fé. Fé. Quem crer? Fé. Hebreus vai dizer para a gente que ele é o autor e consumador dessa fé. Esse é um dia especial. Porque a criação começou de novo. E a pergunta que o Espírito faz para a gente, e é só essa pergunta que eu quero te fazer: você crê? Você crê? Eu fui fazer uma visita no hospital ontem. Mexeu muito comigo. Fui visitar alguém que está passando muitas dificuldades. E possivelmente vai ser e está nos últimos dias. Possivelmente. Eu estava para pregar. E uma coisa que alegrou meu coração. Que alegrou muito meu coração. Foi olhar e falar assim com essa pessoa: como foi bom ouvir que você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ouvi de alguém que talvez a hora chegou. Dizer para você assim: eu creio. Eu creio. Ah, gente. Esse eu creio, numa cama de hospital. A alegria do Espírito Santo tomou meu coração de um jeito que eu não sei dizer para vocês. Eu não sei dizer para vocês. É aquele eu creio que vem lá de dentro, você fala: isso é Cristo, cara. Cristo. Cristo. Há uma tribo africana que eles tinham uma coisa que em determinado período do ano eles tinham no território deles uma seca muito grande. Uma seca enorme. E eles tinham que migrar com toda a tribo para um outro lugar para poder passar por aquela estação de seca. E todos os anos, para que eles tivessem vida, eles tinham que atravessar o rio. E quando atravessassem o rio, eles tinham vida. Quando eles atravessassem o rio, eles iam com toda a sua família e atravessavam o rio. E do outro lado, tinham vida. A grande questão é que no meio da travessia, pessoas ficam pelo caminho. E aquilo que era uma história de esperança, em muitas ocasiões também era uma história de tragédia. Agora olha para mim. Todos nós atravessaremos o rio a salvo. Porque um dia, alguém atravessou por nós. Ele fez uma ponte para a gente passar em segurança.
só crê em Jesus. Creia em Cristo. Creia em Cristo. É Páscoa. A vida chegou. A vida se manifestou. É Páscoa. A nova criação já está em andamento. O reino brota aí dentro de vocês. E o reino vai brotar no dia final, quando Cristo voltar. É a Ele que nós aguardamos. Ele, como lemos sexta-feira, é a fonte da nossa salvação.